Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Hoje eu vim trazer um tema para vós, que é um tema recorrente. Estamos passando pela Páscoa cristã e eu achei interessante trazer esse vídeo explicando o porquê que a Páscoa não é em abril. Então, sem mais delongas, entraremos agora no entender de todas essas coisas. Por que a Páscoa não é em abril? Isso é mais simples de se provar que muitas outras coisas que ainda serão provadas para vós posteriormente, de todas as outras partes das Escrituras Sagradas. Mas para conhecermos toda essa verdade, devemos observar um pequeno texto da Torá, onde Moshe, conhecido por muitos por Moisés, diz ao faraó, após a quinta maldição, ou seja, a quinta praga, a chuva de pedras. E assim saberemos que a Páscoa não é em abril. Observe o que diz Moshe em Êxodo, capítulo 9, versículo do 29 ao 32, Torá judaica. E disse-lhe Moshe: logo que eu estiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno. Os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saiba que o Eterno é a terra. Enquanto a ti e a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga, e o linho com talo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. E por que esse pequeno texto me mostra que a Páscoa não é em abril? Aqui é simples de observarmos. O ano, em algumas localizações da Terra, tem 4 estações no ano: outono, inverno, primavera e verão. E as épocas mais propícias para o plantio é a primavera e o verão. Veja que no texto que eu mencionei, já havia um plantio existente. E também mostra que já estava muito avançado. Porque Moshe argumenta que o linho estava com talo e a cevada estava na espiga. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. Ou seja, o linho e a cevada ainda dava tempo de replantar, antes que se fechasse a janela da época de plantio e colheita. E aqui, para nós sabermos essa verdade, devemos observar quando inicia a primavera no Egito, época de plantar, pois ninguém planta no outono ou inverno. Shan el-Nezim, ou Shan Enezim, em árabe, que traduzido literalmente se diz cheirando o ar ou respirando o ar. É um feriado egípcio que data desde pelo menos 2.700 anos antes do Mashiach. Esta data marca o início da primavera, uma vez que se origina do antigo festival egípcio Shemun, que ocorre anualmente durante a segunda-feira de Páscoa, no dia seguinte ao domingo de Páscoa, da Igreja Ortodoxa Copta. Ou seja, ao observar isso, já podemos entender que a primavera egípcia ocorre no mês de abril. E isso já descaracteriza a Páscoa em abril, porque como observamos que na quinta praga do Egito já havia plantios, ou seja, a primavera já havia passado, e já estavam no verão. Porque isso também pode ser mostrado na Torá, em Êxodo, capítulo 7, no versículo 15, que o Eterno e glorioso Yah diz assim: vai ter com o faraó pela manhã, eis que ele sai às águas, e te porás na sua direção, na orla do Nilo, e a vara que foi convertida em serpente tomarás em tuas mãos. Observe nesse texto que o faraó sai às águas. Portanto, se essa época fosse uma época típica de outono ou inverno, ele jamais sairia às águas, porque o frio no Egito é muito intenso.
Portanto, essa era uma época quente e por isso ele tinha saído às águas. Então, como podemos observar, é que todas as pragas que foram postas no Egito, na época de Moisés, foram no período do verão, após a primavera. E quando é o verão no Egito? O período do verão no Egito começa em junho e vai até setembro. Por isso, a Pêssach, ou Páscoa, não é em abril. Aí alguns de vós irão dizer: por que não é em abril? Porque o Eterno disse a Moisés, antes da saída deles do Egito, na última praga, as seguintes palavras. Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Torá judaica. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, na terra do Egito, dizendo: este mês seja para vós o princípio dos meses, seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tome para si, cada homem, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se for pequeno o número de pessoas da casa para um cordeiro, tomará ele e seu vizinho próximo à sua casa, segundo o número das almas, cada um de acordo com o seu comer. Sereis calculado em relação ao carneiro. Cordeiro sem defeito, macho, da idade de 1 ano, será para vós. Dos carneiros e das cabras, haver de tomá-los. E será por vós observado até o dia 14 deste mês. E o degolará toda a assembleia da congregação de Israel pela tarde, e tomará do sangue, e porão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas, em que o comerão. E comerão a carne nesta noite, grelhada no fogo, e pães azimos com ervas amargas comerão. Não comais dela mal passada no fogo, nem cozida na água, mas grelhada ao fogo será o cordeiro inteiro, com sua cabeça, com seus pés e com suas entranhas. E não farei sobrar nada dele até amanhã, e a sobra dele pela manhã a queimareis no fogo. E assim comereis, vossas cinturas cingidas, vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado em vossas mãos, e o comereis com pressa. Páscoa, Pêssach, é para o Eterno. Porque eu quis trazer para vós os textos da Torá judaica, e não trouxe os textos do verdadeiro Evangelho do Reino. Porque sei que esse questionamento da data seria posto à prova. E como muitos cristãos e judeus irão ver esse vídeo, e eles se basearão nas suas escrituras para testificar isto, por isso eu trouxe os textos da Torá, e não do verdadeiro Evangelho do Reino. Mas futuramente, todos conhecerão as verdadeiras escrituras sagradas. Mas como hoje é só para provar que a Pêssach ou Páscoa não é em abril, por isso usei a Torá. E o que podemos observar no texto é que o Eterno diz a Moisés no capítulo 12, no versículo 2, que esse seria para eles o princípio dos meses, ou seja, o mês 1 do calendário celestial. E para sabermos que mês é esse, do mês 1 do calendário celestial, basta sabermos que mês o povo judeu comemora o Ano Novo, ou seja, o primeiro mês do ano. E assim descobriremos o mês da verdadeira Páscoa ou Pêssach. E o mês que é comemorado o Ano Novo judaico é o mês de setembro. Este é o mês que se deve comemorar a Páscoa ou Pêssach, no 10º dia. Sei que agora muitos irão dizer: não, é no 14º. Não, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, isso é obra de Satã, que ele, com sua astúcia, introduziu através de seus servos escrituras profanas dentro das escrituras sagradas. Porque Iá disse: não matarás, pois eu, Iá, dou a todos a vida, e o que eu dou não pode o homem ou a mulher arrebatar. Portanto, essa lei do sacrifício de sangue não vem do Todo-Poderoso Iá,
Mas sei que muitos irão dizer: mas o Ano Novo judaico é em datas variáveis. Sim. E aí conhecemos o afastamento do povo das Escrituras e o início da decadência da palavra, pois começamos a dar mais ouvidos a homens do que observar o que está escrito nas Escrituras. Eles se baseiam na primeira lua nova para comemorar o Ano Novo. E assim eles comemoram o Ano Novo. E por isso, o Ano Novo tem datas diferenciadas, pois acompanha as fases da lua. Mas não foi assim que o Eterno e Glorioso Yah disse. Observe que o Eterno e Glorioso Yah disse para Moshe: este seja para vós o princípio dos meses. Então, o mês de setembro, no dia 1, é o primeiro mês do ano. E nesse mês, no dia 10, era a verdadeira Páscoa, ou seja, Pêssach. Mas infelizmente, as doutrinas pagãs, de origem múltiplas, foram introduzidas nas verdadeiras Escrituras. E por isso observamos todos esses sacrifícios de sangue dentro das Escrituras e outros rituais que nunca foram pedidos por nosso Rei, o Todo-Poderoso Yah. Acho que alguns de vós já ouviram a expressão agosto, o mês do desgosto. Pois é, essa expressão deve ter tido sua origem no Antigo Egito, pois foi o mês em que caíram todas as pragas no Egito, exceto a última, que já foi em setembro. E agora, sei que muitos irão dizer: então o que se comemora em abril? Como lhes disse, que múltiplas doutrinas entraram dentro das Escrituras, de origem germânica, hinduístas, gregas e romanas. Por isso hoje não compreendemos toda a verdade. E por isso meu Senhor disse que antes do fim haveria a proclamação da verdade, para que todos os povos e todas as nações conhecessem tudo o que é verdadeiro. Então por isso eu vim, para vos mostrar toda a verdade. Mas então, o que é comemorado no mês de abril? Esse é o mês que marca o início da primavera, do hemisfério norte. E essa data é marcada com a celebração da festa em adoração a uma deusa conhecida no mundo com vários nomes, como por exemplo, Ostara, Eostris, Eastris, Estri, Austra e muitos outros. É considerada a deusa da fertilidade plena e da luz crescente da primavera. A história dessa deusa germânica é introduzida nas Escrituras Sagradas no meado do 2º século depois do Mashiach, ou como é conhecido, depois de Cristo. Após a Terceira Guerra entre judeus e romanos, houve então um acordo dos dias de festas, para que não houvesse conflitos entre judeus e romanos. E como Roma era o império controlador, impôs sanções e estabeleceu suas festas pagãs como símbolo das festas judaicas. Foi um acordo feito pelo povo judeu e o povo romano. E por isso começou a ser considerado o mês de abril como o mês da Páscoa. Mas nem sempre foi assim. Então hoje sabemos que abril não é o verdadeiro mês da Páscoa, ou Pêssach, do eterno e glorioso Yah, mas sim um culto a deuses pagãos. Aí muitos de vós irão me perguntar: e de onde vêm os ovos da Páscoa? Qual sua origem? Para sabermos disso, devemos conhecer um pouco da história dessa deusa. Seus cultos pagãos originou-se o termo inglês Easter e Oster, em alemão, que foi absorvida e misturada pelas comemorações pascais cristãs. Os antigos povos nórdicos comemoravam o festival de Eostris no dia 30 de março. Eostri, ou Ostera, no alemão mais antigo, significa a deusa da aurora. É uma deusa anglo-saxã, teutônica da primavera, da ressurreição e do renascimento. Ela deu nome ao sabate pagão, que celebra o renascimento, chamado de Ostara. E o nome Eostri está relacionado à aurora,
e posteriormente associada à luz crescente da primavera, momento em que trazia alegria e bênção à terra. Por ser uma deusa um tanto obscura, muito do que sabia sobre ela foi perdido através dos tempos. Sendo assim, descrições, mitos e informações sobre elas são escassos. Seu nome e funções têm relação com a deusa grega Eos, deusa do amanhecer na mitologia grega. Alguns historiadores dizem que ela é meramente uma das várias formas de Frígis, deusa indo-europeia, esposa de Odin, ou que seu nome seria um epiteto para representar Frige, em seu aspecto jovem e primaveril. Outros pesquisadores a associam a Astarte, deusa fenícia, e Istar, deusa babilônica, devido às similaridades em seus aspectos festivais da primavera. E por esse motivo, eu disse a vós que ela é conhecida por vários outros nomes no mundo inteiro. Dizem as lendas que Eostre tinha uma especial afeição por criança. Onde quer que ela fosse, elas seguiam, e a deusa adorava cantar e entretê-las com suas magias. Um dia, Eostre estava sentada em um jardim, com suas tão amadas crianças, quando um amável pássaro voou sobre elas e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras mágicas, o pássaro se transformou no animal favorito de Eostre, uma lebre, e isto maravilhou as crianças. Com o passar dos meses, elas repararam que a lebre não estava feliz com a transformação, porque não mais podia cantar nem voar. As crianças pediram a Eostre que revertesse o encantamento. Ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer o encanto. A magia já estava feita e nada poderia revertê-la. E Eostre decidiu esperar até que o inverno passasse, pois nesta época seu poder diminuía. Quem sabe, quando a primavera retornasse e ela fosse de novo restituída a seus poderes plenamente, pudesse ao menos dar alguns momentos de alegria à lebre, transformando-a novamente em pássaro, nem que fosse por alguns momentos. A lebre assim permaneceu até que então a primavera chegou. Nessa época, os poderes de Eostre estavam em seu apogeu, e ela pôde transformar a lebre em um pássaro novamente. Durante algum tempo, agradecido, o pássaro botou ovos em homenagem a Eostre, em celebração à sua liberdade, e as crianças que tinham pedido a Eostre que lhe concedesse sua forma original. O pássaro, transformado em lebre novamente, pintou os ovos e os distribuiu pelo mundo. Portanto, os símbolos que representam esta deusa são a lebre, o coelho e os ovos, todos representando a fertilidade e o início de uma nova vida. E agora conhecemos toda a verdade sobre a Páscoa cristã, comemorada em abril. Como eu vos disse, a Páscoa verdadeira não é em abril. Espero ter colaborado ainda mais com o conhecimento de vós. Eu espero estar aqui sempre passando tudo que é sagrado para vós, tirando tudo aquilo que é profanação das Escrituras Sagradas, para que todos os povos e todas as nações, e assim como todos vós, conheçam toda a verdade. Essa é a verdade de hoje. A Páscoa não é em abril, e sim em setembro, no dia 10, no verdadeiro Ano Novo do Eterno e Glorioso Yah. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por ficar comigo até o final deste vídeo. Que a paz do Eterno e Glorioso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Eterno e Glorioso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, com todo o vosso entendimento. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar
e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja por toda uma eternidade.